E aí, pessoal, boa noite. Chegando aqui para iniciarmos mais um Cuidando do Futuro, a nossa live. Por enquanto, vamos convidando aí os amigos, né? Para a gente dar início à nossa live tão bacana que a gente começa mais 5 minutinhos, só para a gente convidar. Quem puder aí, vai convidando seus amigos. Hoje é muito interessante, a gente vai conversar um pouco sobre o Centro Histórico de João Pessoa, né? A gente vai receber aqui o nosso querido amigo, mestre urbanista, Padre Marcondes Menezes, né? Que vai partilhar um pouquinho o seu grande conhecimento, né? Sobre o Centro Histórico de João Pessoa, sobre todo o acervo arquitetônico, religioso que nós temos aqui na nossa João Pessoa. Então, estamos muito felizes, né, com esse projeto, o Live Cuidando do Futuro, né? Tivemos até agora uma live apenas, onde fizemos aqui um trabalho com o nosso querido amigo Jair Soares, conselheiro tutelar. Tivemos mais de 400 visualizações, então foi assim uma coisa bem interessante. E hoje a gente está aqui para conversar com o querido amigo que eu vou convidar agora para entrar, Padre Marcondes Menezes, mestre urbanista, pároco de Santa Júlia, atualmente diretor-geral do Centro Cultural São Francisco, né, um dos maiores acervos arquitetônicos que a nossa Paraíba tem, que fica aqui em João Pessoa. Então, acho que é uma coisa muito interessante bater esse papo hoje com o nosso querido Padre Marcondes. Vou chamá-lo aqui agora, só um minutinho, para que ele possa com a gente. Boa noite, meu amigo. Como é que vai? Boa noite, João Eduardo. Estou bem, graças a Deus. Alegria, Alegria. alegria grande, padre, recebê-lo aqui. Não, hoje, não tanto o padre, né? Mas o arquiteto, o urbanista, né? O nosso Obrigado. diretor-geral do Centro Cultural São Francisco, tem feito um trabalho realmente de muito destaque, né? Junto àquele complexo arquitetônico maravilhoso, que realmente precisava de alguém mais à frente. Não que os outros não fizeram, mas até por uma questão de tempo, de disponibilidade e de conhecimento, né? Eu acho que o senhor junta as duas coisas, né? Tem o conhecimento religioso e o conhecimento arquitetônico. Eu acho que caiu como uma luva aquela diretoria do Centro Cultural para o senhor. Eu queria iniciar, Padre Marcondes, é exatamente isso. Queria que o senhor dissesse um pouquinho quem é Padre Marcondes, né? Qual é a sua história, e falasse um pouco sobre a história. Eu queria começar, porque o senhor fez um estudo muito, muito bonito, o senhor fez um mestrado nisso. Queria que o senhor falasse um pouco sobre João Pessoa, como nasceu a cidade da Paraíba, como começou tudo isso. Pois é, João. Para mim tem sido assim uma experiência muito boa eu estar hoje à frente do Centro Cultural São Francisco, juntamente com uma equipe. E antes de falar um pouco da intervenção da cidade de João Pessoa, somente deixar para as pessoas claro o seguinte: eu sou padre e quando eu iniciei o meu caminho, minha caminhada de padre, eu trabalhei numa paróquia onde nós construímos muito. E aí a gente teve contato muito de perto com arquitetos, com engenheiros, com mestres de obra, com pessoas que trabalham com a execução de edificações. E aí despertou em mim esse desejo de fazer o curso de arquitetura. Eu fiz o curso de arquitetura já enquanto padre, durante 5 anos, no Centro Universitário Unip. E sempre fazer arquitetura para mim era voltada para o meu ofício de padre. Eu nunca pensei em fazer arquitetura para, de certa forma, sei lá, deixar de lado a minha missão ou priorizar uma em detrimento da outra. Não, não era isso. Era focar, eu sou padre, o meu trabalho primeiro é ser padre, e por isso eu desejei. Depois, assim que eu terminei o curso de graduação, eu fui estudar, fazer o mestrado na Universidade Federal da Paraíba, que resultou justamente numa dissertação de mestrado com muito trabalho, muito esforço,
E todo o meu estudo é o Centro Histórico de João Pessoa. Eu queria compreender como a cidade de João Pessoa, lá em 1585, e aí eu entro na sua pergunta, na cidade de João Pessoa, em 1585, quando ela foi fundada, marcada pelas edificações religiosas. E ao longo dos anos isso ia se repetindo, né? A cidade ia crescendo, a presença religiosa ia sendo marcante, e isso para mim era algo definidor, porque quando você olha o Brasil todo ele foi construído em torno de edificações religiosas e edificações do poder civil, porque na época havia o padroado, então havia toda uma relação entre igreja e Estado. Quando se construiu uma igreja, tinha também uma casa de câmara e cadeia, tinha a edificação daquele que governava a vila, a cidade. E a cidade de João Pessoa, ela foi edificada de maneira estratégica. É a terceira cidade mais antiga do Brasil, e ela foi edificada como cidade. Por quê? A coroa portuguesa queria avançar para o norte. Se você olhar geograficamente, a cidade de João Pessoa ela está numa ponta onde dá para avançar para o norte. E assim a coroa portuguesa fez. Instituiu a cidade como cidade, porque antigamente era o seguinte, era uma vila, depois era um povoado, se transformava uma vila, e quando ela crescia, se tornava uma cidade. João Pessoa nasceu cidade, por desejo da coroa portuguesa. E foi fundada em 1585 com o nome de Nossa Senhora das Neves. E passou, ao longo dos anos, nós tivemos vários nomes a partir dos eventos, dos acontecimentos, da invasão holandesa. Para você ter uma ideia, em 1585 ela é fundada com o nome de Nossa Senhora das Neves. Em 1588 tem a junção das coroas portuguesa e espanhola, e aí faz o nome, ela é chamada Filipéia de Nossa Senhora das Neves, em homenagem ao rei Filipe da Espanha. Depois, quando a invasão holandesa, já no século XVII, em 1654, a cidade passa a ser chamada de Frederica. Então, os holandeses eles são de tradição protestantes e eles tinham uma outra religião. E aí eles ocuparam a cidade de João Pessoa, e hoje onde é o convento de Santo Antônio, conhecido como a Igreja de São Francisco, lá foi o quartel-general dos holandeses, e a cidade foi chamada de Frederica. Só mais tarde, depois da expulsão dos holandeses, a cidade é retomada pelos portugueses, e em 1930 ela passa a ser chamada, ou melhor, em 1634 é a invasão holandesa, 20 anos depois é retomado por Portugal, em 1654, e a cidade passa a se chamar Paraíba. É por isso que nós temos a Arquidiocese da Paraíba. As pessoas acham que é a Paraíba toda, mas é porque a cidade era chamada Paraíba, né? E só em 1930 é que passa a ser chamada de João Pessoa, por homenagem a João Pessoa, que foi assassinado, e a cidade toma esse nome. Então, é uma cidade que tem todo um acervo histórico, cultural, de monumentos históricos e de monumentos civis também. O padre, e com relação às nossas irmandades, essas ordens religiosas, qual foi o grande papel? Eu tinha duas perguntas a fazer. Uma, qual é o grande papel das irmandades e das ordens religiosas no crescimento, na exploração da cidade? E o segundo, que eu sempre tenho muito interesse, porque eu vi uma vez, é com relação à fixação de igrejas, quando elas chegam numa cidade, aqueles marcos norte e sul, que identificam que você, ao longe, ao ver a igreja, você identifica a cidade. Como é que funciona isso? Olha, nós vamos compreender, eu escrevi um artigo chamado A Cidade da Paraíba, um espaço urbano marcado pela fé. Nós vamos entender a cidade da Paraíba em dois momentos. No seu primeiro momento, nós vamos ter a presença marcante das ordens religiosas. As ordens religiosas são franciscanos, beneditinos, jesuítas e os carmelitas. As 4 grandes ordens que estiveram na Paraíba
E se nós olharmos no Brasil inteiro, essas quatro ordens religiosas, no século XVI, século XVII, tiveram um papel importante. Por quê? Porque ao definir como seria a marcação urbana da cidade de João Pessoa, essas ordens religiosas, elas colocaram as suas edificações em lugares estratégicos. Você pega a catedral hoje. A catedral está naquela rua que vai direto, se você vai direto, ela vai sair ali por trás do Palácio do Governo, que era o antigo convento dos jesuítas. Então, havia uma ligação. Se você pega numa dimensão horizontal, nós vamos ter o convento dos beneditinos, né? Todo aquele monumento dos beneditinos, e do outro lado foi edificado o dos carmelitas. Tem até alguns autores, João Eduardo e demais que estão escutando, que defendem a ideia de que foi traçada uma cruz. Claro, eu como mestrado, como mestre, eu tenho que dar as duas versões, porque tem autores que defendem isso, tem autores que veem uma coincidência. Mas é uma coincidência muito grande, porque as ordens religiosas, elas pensavam, não é de qualquer forma que nós vamos edificar o nosso convento, a igreja, porque quando se fazia um convento, por exemplo, os jesuítas tinham o convento e tinha a escola. Era a escola para os índios, depois, mais na frente, a escola para a cidade, os filhos dos nobres, e a escola também era o único meio de educação que se tinha à época era através das ordens religiosas. Então, esse foi um tempo que foi marcado, né? E aí você vê, já existia naquele tempo algumas ideias. Quando você for construir uma igreja, que o seu entorno esteja todo sem edificação, que não seja colado à igreja, que tenha um adro na frente para as procissões, se for necessário que eleve para que ela seja sobressaída. Você vai numa cidade do interior, numa rodovia, logo ao longe, a primeira edificação que você vê é a igreja, a torre da igreja, porque ela está no lugar mais alto. Então, esse foi o primeiro passo. Depois, tiveram outras edificações chamadas as Irmandades Religiosas, que também é um agrupamento de religiosos, mas as Irmandades Religiosas, elas vão surgir lá no século XVIII, né? E elas, quando as ordens religiosas voltam para a cidade da Paraíba em 1654, a cidade está arrasada. O convento dos franciscanos foi queimado, o dos beneditinos do mesmo jeito, lá o dos carmelitas também. Então, eles foram refazer as suas edificações. E as irmandades religiosas, elas foram construindo as suas. Aí você pergunta, quais são essas irmandades, padre? Hoje nós conhecemos a Igreja Mãe dos Homens. A Igreja Mãe dos Homens, ali em Tambiá, ela era dedicada a um grupo de irmandades que tinha uma devoção a São José. Então, era a Irmandade dos Homens Pardos, e no centro da cidade, ali um pouco naquele espaço ali daquela praça onde se faz as apresentações no sábado, é a praça Ponto Sem Réis, antigo Ponto Sem Réis. Ali existia uma igreja chamada a Igreja do Rosário dos Pretos, que era justamente da Irmandade do Rosário dos Pretos. Aí você pega a Igreja das Mercês, que hoje é ali da Padre Meira, né? No cruzamento da Padre Meira com a outra avenida, que vai sair na Lagoa. Era uma outra irmandade chamada a Irmandade das Mercês, e que, inclusive, a Igreja das Mercês era de uma das irmandades mais importantes da cidade da Paraíba. Só que depois essas irmandades, essas igrejas foram algumas destruídas, como a Igreja do Rosário dos Pretos foi destruída porque teve um processo de urbanização da cidade, e o que foi feito? Um acordo entre a prefeitura à época, Camilo de Holanda, com o arcebispo da época, Dom Adalto. Ele autorizou que derrubasse a Igreja do Rosário dos Pretos, mas construiu a Igreja do Rosário lá em Jaguaribe.
Então, a devoção continuou. A Igreja Mãe dos Homens, que era no meio mesmo, na praça ali, era no meio, e ela teve que ser destruída. É uma das igrejas que eu trago aqui. Ela foi destruída justamente para a via ser aberta, porque ia se expandir de Tambiá para chegar ali na Praça do Peixe, né, que é conhecida ali, iniciar Epitácio. Sim. Então, é muito importante isso, porque isso é história. Mas o que eu quero chamar a atenção é a presença da igreja marcando o espaço urbano. Ela sempre marcou o espaço urbano. No início, na fundação da cidade, na sua expansão nos séculos 17 e 18 e na atualidade também. Você veja que quando a cidade vai crescendo, por exemplo, para a Zona Sul, a igreja muitas vezes chega primeiro do que ao ordenamento, né? Outra coisa interessante, que eu queria que o senhor esclarecesse, quais são os monumentos religiosos e laicos que compõem o nosso centro histórico e o conjunto arquitetônico da igreja, tá? Da igreja, quais são as igrejas e o que é que nós temos de laico, de monumentos laicos que compõem também esse processo do centro histórico e do conjunto arquitetônico religioso. Olha, o nosso centro histórico é um dos centros históricos eclético, muito bonito. Nós vamos encontrar edificações barrocas, coloniais, nós vamos encontrar edificações que remetem à arte nouveau, nós vamos encontrar edificações maneiristas, edificações, algumas delas que remetem também a aquelas edificações chamadas de góticas, o neogótico, não é o gótico, mas o neogótico. Então, as edificações religiosas, as que são mais marcantes na cidade de João Pessoa, são as igrejas. Você pega o conjunto franciscano. Conjunto franciscano, nós temos ali todo aquele conjunto que é hoje chamado Centro Cultural São Francisco. Para você ter uma ideia, João Eduardo, e a todos os que estão assistindo, aquele conjunto arquitetônico, ele é um dos mais importantes da América Latina. É o terceiro exemplar mais importante de arquitetura colonial e barroca da América Latina. Depois você pega a catedral. A catedral é um marco, porque foi ali onde também se fundou a cidade. Então, ela passou por várias reformas, né? E hoje, como ela está, se começou com uma capelinha de palha e depois vai se edificando. O Mosteiro de São Bento, porque cada ordem religiosa tinha o seu arquiteto. Era um frade que vinha de Portugal e ele vinha e fazia os projetos para o Brasil inteiro. Então, ele andava, vinha de Pernambuco, vinha para Paraíba, já tinha vindo de Salvador. Então, eram projetos que eram repetidos, claro que de acordo com se adaptava com a sua região. Aí tem a Igreja São Francisco, a Igreja São Bento, a Catedral, a Igreja do Carmo, o Palácio do Governo hoje. Muita gente não sabe, mas o Palácio do Governo hoje foi uma construção da ordem religiosa chamada Jesuítas. Ali funcionava o convento dos jesuítas, a escola dos jesuítas, inicialmente para os índios, depois para os filhos dos nobres portugueses e depois para a população que estava ali, que era uma população pequena. E a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que foi destruída e construída lá no Varadouro. Foi um acordo na época lá da década de 30, 40, a igreja foi destruída e construída uma nova lá no Varadouro. Em relação aos monumentos laicos, nós vamos ter, por exemplo, aqui naquela rua, a Duque de Caxias, que é a General Osório, que é a da Catedral. Se você vai a pé na General Osório, nós vamos ver exemplares, por exemplo, tem uma edificação da maçonaria ali, que é uma verdadeira obra de arte. Então, é de uma instituição laica, mas também foi construída. Nós temos também casas, edificações, residências que remetem à época colonial ou à época chamada da época modernista. Se você pega a Avenida João Machado, toda ela era feita de edificações
dos donos de engenhos. Aqueles donos de engenhos que tinham seus engenhos lá no interior, mas tinham uma casa na cidade. E ao construir a casa, não era só botar o tijolo, pedra, mas era ornar, era fazer todo esse ornamento. E várias outras edificações, né? São muitas que compõem o nosso centro histórico. Ô, Bárbara, com certeza eu já vi aí entrar Manu, já vi entrar Fernando, engenheiros, arquitetos, pessoas que da área, né, da sua área. Assim, o que é que o senhor teria para nos dizer de alguma coisa que simboliza a arquitetura em todas essas igrejas, que é um símbolo da arquitetura religiosa? Olha, é interessante. Se você chega na igreja São Francisco, nós vamos encontrar dois braços assim. E é o sinal dos franciscanos. Se você chega lá no São Bento, é o leão. O leão simbolizava, a imagem era aquilo que caracterizava os beneditinos. Cada ordem religiosa, a gente que estuda, estou vendo aí que está entrando arquitetos, então a gente vai identificando, isso aqui é carmelita. É carmelita porque tem toda uma espiritualidade de Elias, do Monte Carmelo e tal. Então, tem essas identidades enquanto religião, enquanto ordem religiosa. Agora, o que é comum a todas é que é uma arquitetura colonial. Colonial, barroca ou rococó. Nós vamos encontrar, por exemplo, nós temos aqui o exemplar barroco, que é lá da Igreja São Francisco, nós temos o rococó, que é da Igreja do Carmo. Então, são estilos de época que estavam tendo muita visibilidade na Europa e eram reproduzidos aqui no Brasil. Então, essas são as identidades. A gente até vai dizer, são os estilos arquitetônicos. Claro que depois nós vamos encontrar o estilo moderno, né? Edificações modernas que também são tombadas, que têm o seu valor histórico na época, né? Porque às vezes a gente fala do valor histórico e acha que é somente aquilo que é do passado, aquilo que foi lá da origem. Também, mas ao longo da história, por exemplo, a arquitetura moderna, ela teve um papel muito importante e se destacou na cidade de João Pessoa. A gente pega os primeiros prédios sobre pilotis, aquilo marca a arquitetura moderna, né? Saía do chão, elevava o edifício, ele não estava fincado no chão, são os pilotis. Então isso vai marcando os estilos arquitetônicos. Ah, interessante. Eu tive oportunidade... Alguém está falando aqui, João, me permita, a igreja do lado da Igreja do Carmo. Essa pergunta é muito inteligente. Diogo Braz Araújo. Araújo Filho. Sua pergunta foi fantástica. Porque, se você olhar, a Igreja do Carmo, ela tem a Igreja do Carmo Central e um pouco recuada mais para dentro a Igreja de Santa Teresa. Era as igrejas construídas pelas ordens terceira. A Ordem Terceira do Carmo, a Ordem Terceira Franciscana. Então, ela sempre tinha um menor porte, porque a Ordem Primeira era a mais importante, a mais suntuosa. E a Ordem Terceira tinha também um pouco de suntuosidade, de detalhes. A Igreja de Santa Teresa é muito bonita, mas ela foi construída um pouco recuada e a responsabilidade à época e ainda hoje é da Ordem Terceira do Carmo. Então, por isso que lá no São Francisco, nós vamos ter a Ordem Terceira Franciscana dentro do convento. Nós entramos na igreja, na nave central da igreja, que é a Igreja São Francisco. Do lado esquerdo tem a Capela Dourada e o conjunto da igreja de São Francisco, lá, que tem muitos casamentos, é da Ordem Terceira. Eu vou quebrar aqui um pouquinho, porque eu sei que muita gente é curiosa e eu vou fazer a pergunta. Na igreja de São Francisco, tem o túnel ou não tem que chega em Cabedelo? João, na verdade, assim, algumas pessoas que trabalham lá e os técnicos, assim, padre, não desmistifique, deixa no ar. Na verdade, as pessoas, sobretudo aqueles que são os pesquisadores, eu levo ao túnel. Na verdade, não é o túnel. Você
chegando na igreja terceira do Carmo, dos franciscanos, antes de você chegar no altar, tem uma parte que é coberta por um tablado. A gente tira e desce, e de fato lá era o ossário. Então se criou a imagem, porque tem duas aberturas, se colocava o caixão lá, mas não tem essa história do túnel não, né? Mas, quem sabe, vamos deixar aí no ar, né? Vamos deixar a interrogação, científico, né? Não existe. Padre, eu tive a oportunidade de estar com o senhor várias vezes lá no centro São Francisco, e a gente sempre tem batido um papo, e eu tenho uma preocupação muito grande, é que, por exemplo, eu fui aquele dia com um amigo meu lá lhe visitar, e esse amigo estava indignado com ele mesmo, pela beleza que ele viu, e que ele nunca tinha levado o filho dele, né? Então, assim, com essa sua chegada lá, com essa nova visão, não está na hora de João Pessoa abrir os seus olhos para o patrimônio maravilhoso que tem, dar conhecimento às pessoas de toda a maravilha que a gente tem, para que os nossos filhos possam beber, né, desse conhecimento? Qual tem sido a sua visão agora como diretor, né, do Centro Cultural com relação a abrir esses espaços? João, vou responder a tua pergunta, mas como eu tenho muita atenção aos ouvintes, não sei dizer, aos internautas, o Diogo não, é Diogo, falou mais uma vez da igreja São Vicente de Paula. Ali, Diogo, era uma outra irmandade chamada os Vicentinos, que é muito bonita aquela igreja. Inclusive, essa irmandade ela se acabou um pouco. Eu estou até conversando com a Arquidiocese para a gente ver se a gente traz essa edificação para o cuidado também nosso, né? Que a gente possa, como é de irmandade, então, historicamente, pertence àquela irmandade que tem estatuto próprio. Mas tem algumas irmandades que os seus membros foram morrendo e depois não foram constituindo novos membros, mas é um trabalho. A Igreja São Vicente, no centro da cidade de João Pessoa, era um trabalho caritativo da Irmandade Vicentina, aos pobres, às pessoas de ruas. Voltando, João, à sua pergunta, é muito interessante. Para mim, o que resolveria essa situação do conhecimento da sua história era uma educação patrimonial. Deveria ter uma educação patrimonial nas escolas, desde as crianças, os adolescentes e os jovens. Porque quando a gente parte da educação, aí desperta a valorização do nosso patrimônio, o saber história. Eu gosto muito quando eu vou nas cidades, por exemplo, eu vou lá na cidade de Guarabira. Qual é o significado da palavra Guarabira? Se você fizer uma pesquisa, for lá na feira de Guarabira, na rua, e fazer uma enquete, qual o significado da palavra Guarabira, poucas pessoas vão saber. Então, para mim, passa por uma educação patrimonial. Patrimonial. Por quê? Deveria colocar no currículo escolar da criança, do adolescente e do jovem. Porque muitos jovens vão descobrir o patrimônio histórico nas universidades. Eu tenho recebido pesquisadores das universidades federal, das universidades particulares, para fazer a pesquisa. Eles ficam encantados. Então, para mim, eu acho que se a gente quer uma valorização do nosso centro histórico, primeira coisa é educação patrimonial. Educação patrimonial para que a gente possa despertar esse desejo. Depois, eu acho que é preciso ter um plano que seja pensado, o centro histórico que alinhe turismo, que alinhe cultura, que alinhe religiosidade e que alinhe a revitalização. Eu vou explicar essas quatro. Turismo. O turismo religioso e o turismo do centro histórico, dos centros históricos, é de suma importância. Você pega o Pelourinho. O que era o Pelourinho antes da sua revitalização? Hoje todo mundo vai a Salvador, vai ao Pelourinho. Mas não sabe que em décadas passadas aquilo ali era um cortiço. Era de drogas, era de prostituição.
E agora não, você vai lá, tem o Olodum, tem a animação, tem as próprias igrejas. A igreja de São Salvador, que fica ali próximo ao Pelourinho, é muito interessante. Um abraço a Bruno Galdense, que é um paroquiano que está aí. Olha aí, coisa boa. Ô, padre, Você padre, pega... padre, só um minutinho, saudar também o nosso querido padre Luiz Júnior, que está aí também. Ah, o Padre Luiz Júnior ele é um artista, viu? Padre Luiz, é o nosso vigário geral. Não tinha visto. Parabéns, Padre Luiz, para você. Padre Luiz Júnior é um dos incentivadores nossos do projeto lá do São Francisco. Então, voltando, para mim, educação patrimonial, depois tem que ter um projeto conjunto de governo municipal, governo estadual, empresariado, porque o empresariado ele vai investir e vai ter retorno para ele. Eu dava o exemplo do Pelourinho, mas o Padre Luiz Júnior sabe, tão quanto eu, que nas terras dele, nas Alagoas, também o centro histórico tem uma visibilidade e uma importância muito grande. Aí eu vou dar outro exemplo bem pertinho de nós, João, é Recife. Recife é uma coisa fantástica. O bairro do Recife, procura saber o bairro do Recife antes e hoje. Agora, não pode ser ações pontuais. O grande problema é porque são feitas ações pontuais. Eu tenho que ser honesto, né? A prefeitura tem feito um trabalho revitalizou a Casa da Pólvora, fez a revitalização do Parque da Lagoa, isso é importante, outros monumentos, mas eu acho que tem que ter agora, nesse momento, um trabalho mais conjunto. Por quê? A palavra revitalizar é dar vida. Agora, se eu faço uma ação pontual no final de semana e isso não se repete para atrair a população nativa, que somos nós em primeiro lugar, porque nós é que vamos divulgar o nosso patrimônio histórico para o mundo, né? Vem alguém me visitar, um padre que veio lá do Paraná. Aí eu vou visitar, vou levar para ele conhecer o nosso patrimônio, o nosso centro histórico. Então, falta, sabe, João, essa articulação. Eu vi uma experiência muito interessante em Recife, chamado Projeto Circuito das Igrejas. Nós estamos pensando algo similar aqui, Circuito das Igrejas, aonde a gente faça um projeto educacional com as escolas, com as crianças, com os adolescentes, fazendo um passeio histórico, mostrando as edificações religiosas e a sua história. Eu falo edificações religiosas, mas a gente pode alargar, porque tem as residências, as edificações laicas que a gente pode ressaltar. Isso é muito importante, né? Interessante. Mas olha, eu tenho um verdadeiro amor em relação a isso. Porque também, João Eduardo, veja bem, aí tem uma outra coisa. Os órgãos de fiscalização, IFAM, IFAEP, tem que trabalhar também numa dimensão educativa. E tem que trabalhar no incentivo. O que é que a gente vê no centro da cidade? A edificação ela vai se demolindo, caindo. Cai. Qual é o incentivo para aquele dono daquela edificação? É isso que o Padre Luiz Júnior agora está, ajudando. O incentivo. Olha, o Centro Cultural São Francisco, se a gente não procurar incentivo, ele não se mantém. Então, você é dono de uma edificação histórica. Aí você quer alugar essa edificação para um escritório de contabilidade, ou um escritório de advocacia, ou mesmo uma lanchonete. Então, tem que haver um incentivo para que a fachada seja toda preservada. Se tem alguma parede ali que é de época interno, no projeto você contempla. Agora, tem que haver um incentivo. É isso que está faltando na Paraíba. E olha que na Paraíba está se despertando o turismo. Muita gente está saturado de Fortaleza, saturado até de Recife, e muita gente está vindo para a Paraíba. E às vezes, padre, quando dão esse incentivo, levam para o centro, lá embaixo, o centro histórico, mas não levam a segurança, né? Então, muitas vezes, você, além de não dar o incentivo, leva as empresas para lá, mas coloca elas numa área de risco, né? Então, não tem um projeto, um planejamento com políticas públicas de começo, meio e fim, né? Que realmente você habite esse centro, né? Esses espaços,
basicamente dê condições ao empresário para ter as suas lojas lá. Tem uma pergunta aí, padre, que passou de Valderice, querendo saber da Capela de Santa Isabel, se ela é um conjunto arquitetônico mais novo, mais moderno ou antigo. A Capela do Santa Isabel, quero saudar o Padre Paulo Cordeiro. Está aí, nosso querido Padre Paulo. Grande Gente Paulo boa. Cordeiro, saúde, Padre Paulo. O Padre Paulo está aí vencendo. Olha, boa pergunta, Valderice. A Capela do Santa Isabel, ela faz parte da antiga Santa Casa da Misericórdia. Tinha a Igreja da Misericórdia no centro da cidade e tinha a Santa Casa da Misericórdia. Ela também surgiu através de um trabalho caritativo religioso. E sempre as santas casas de misericórdia, elas tinham um trabalho muito bonito, que era o trabalho de assistência, da saúde, né? E falando, João Eduardo, que sempre, no início na colonização e mais para frente, século XVII, XVIII, né? Educação, saúde, era tudo com a igreja. Era a igreja quem fazia. E a igreja fazia um trabalho de saúde, mas, ao mesmo tempo, também um trabalho de saúde mental, espiritual. Então, tinha o hospital e tinha a capela, que era para os ofícios. Claro que hoje essa igreja tem uma missa lá diária, né? Pertence ainda à Irmandade, que tem uma instituição ainda constituída da Santa Casa da Misericórdia, mas temos missa lá diária. Qual é a arquitetura daquele conjunto? É uma arquitetura que a gente vai dizer que é mais recente. Não é colonial, porque colonial é do século XVI, século XVII, mas é uma arquitetura que se mescla um pouco de maneirista, porque você vê, já é mais limpo, não tem tantos detalhes. Então, é essa arquitetura mais próxima dos nossos dias atuais, né? A gente sabe que, obviamente, que parou tudo, né? Mas o que é que está engatilhado em termos de verbas, de revitalização daquele nosso centro histórico? Olha, nós temos, e aí eu tenho que ser honesto, o Centro Cultural São Francisco tem uma parceria com o governo do estado, e é com essa parceria financeira que a gente mantém o Centro Cultural, e também tivemos um contato, o arcebispo e o prefeito tiveram um contato, em primeiro lugar, fizeram um acordo, tem um nomezinho que faz, antes de fazer o convênio, houve um acordo entre eles, está para sair também um convênio com a Secretaria de Educação, a secretária Dilma tem acelerado bem esse processo. E o que é que nós pensamos? Primeiro, a revitalização do centro, a modernização dos espaços, das exposições. Nós temos, João Eduardo, uma das exposições de arte popular, uma das mais importantes do Brasil. E quando eu cheguei lá, o que tem exposto é muito pouco do que está guardado. Digo, não, vamos trabalhar. Todo um trabalho de catalogação, de identificação, do espaço, a iluminação própria. E é com esses recursos que a gente trabalha para que o Centro Cultural, seja que é um museu nosso aqui da Paraíba, possa ser bem visitado, e quando o turista ou o cidadão paraibano ou aqueles que moram aqui na Paraíba possam desfrutar deste acervo, que é um acervo, seja a nossa arte popular ou a arte religiosa também, arte sacra. Nós temos imagens lá do século XVI, do século XVII. Então, peças assim maravilhosas. Claro que a gente fala muito por conta dos colecionadores, né? Mas a outra coisa, João, que nós temos como um projeto é justamente a revitalização do sítio. Olha, nós temos lá trabalhado em conjunto, não é só o Padre Marcondes, mas o professor Augusto é um homem que tem se dedicado a este acervo cultural, esse acervo popular e essa dedicação à cultura e à arte na Paraíba. Ele tem dado a vida. Ele foi um dos fundadores do Centro Cultural lá na década de 90. De 90 não, de 80. Foi 83, na época do governo Buriti.
Então, o professor Augusto, ele tem assim um trabalho assim muito bonito, é um técnico, professor da universidade, está se aposentando e está dando todo o seu trabalho agora para o Centro Cultural. Mas uma coisa que as pessoas não sabem, que é um projeto que nós estamos trabalhando para, se Deus quiser, quem sabe nesses 4, 5, 6 meses, a gente possa colocar em prática, que é a visitação da fonte. A cidade de João Pessoa eram 4 ou 5 fontes de água que abastecia a cidade. A Bica, a fonte do São Francisco, você que é ali do Roger, você que conhece aquele pessoal por ali. Então, veja bem, ninguém conhece a fonte do São Francisco. Eu até já pedi, o professor Augusto está responsável por isso, para a gente fazer uma análise desta água, para a gente ver se a água ainda é para o consumo humano, para a gente tirar partido disso. Mas, João, é o seguinte, você desce, é o antigo sítio dos franciscanos. E ninguém conhece. Aí tem um caminho que foi feito pelo padre Hernando na época, então está se precisando revitalizar, por isso que a parceria com o governo do estado, a parceria com a prefeitura é para revitalizar esses espaços, porque é de propriedade da igreja, mas é de uso público. É de propriedade da igreja, mas é para o bem e a divulgação do próprio estado e da Paraíba, né? E daquele lado, né, Pato, tem um pôr do sol feio, né? É o pôr do sol mais lindo de João Pessoa. Outro projeto que está na minha cabeça, o pôr do sol do São Francisco. Claro, não vamos fazer como é que diz assim, uma concorrência com o pôr do sol do Jacaré, mas estamos pensando também um café, contemplando ali, né, um café muito mais onde as pessoas possam ali para discutir alguns assuntos e contemplar a natureza, o pôr do sol, com certeza. Exato. Ô, padre, o senhor é um homem muito viajado e, inclusive, o senhor gosta muito de visitar esses ambientes sacros, né? As suas viagens são muito de estudo, eu sei disso, eu tenho acompanhado e sei. O senhor faz muito viagem de estudo, conhece igrejas. Então, como é que está assim, em outros estados, talvez em outros países, essa questão do antigo com o novo, o diálogo, né, arquitetônico entre o antigo e o novo? Essa pergunta é muito interessante, João. Muito interessante porque, veja bem, existem centros históricos hoje em que o automóvel é proibido entrar. Aqui no Brasil, lá em Minas, mas eu pego dos países fora. Então, o centro histórico foi feito toda uma circunferência, uma marcação. Claro que alguém vai dizer assim, mas eu não posso fechar o centro histórico e os nossos comerciantes, isso. Claro que tudo tem que ser um estudo muito bem feito, né? Juntando mobilidade urbana, juntando o pessoal da área de comércio, de assistência. Claro. Por quê? Porque as edificações no centro histórico e esse tumulto do centro histórico com os carros, a gente não contempla. Né? Tem lugar hoje no centro histórico que só anda a pé. Você anda a pé. E tem toda a marcação que é justamente para você conhecer mesmo, para você ver as coisas. E esse alinhamento do novo com o antigo é muito interessante. Você vai em cidades como a Argentina, vamos encontrar projetos de revitalização de alguma edificação que estava se desmoronando, então faz a revitalização e une também com os materiais novos, as edificações que tratam com ferro, com aço, com outros materiais, porque você não pode fazer um falso histórico. Você faz uma edificação unindo o novo ao antigo. Aqui em João Pessoa, você pega o nosso Tribunal de Justiça, a fachada toda antiga, mas a parte de trás tem um diálogo entre o novo com o antigo. Mas eu também vejo que é preciso que as instituições elas se abram um pouco mais, né? As instituições que são de fiscalização. Claro que eu também defendo, porque às vezes se quer destruir a história. Não se pode destruir a história.
A história a gente mantém. Agora, o que a gente pode fazer é essa relação, esse alinhamento novo, e aí nós temos muitos exemplares, quer seja no Brasil, quer seja em outros países. Você disse bem, eu sempre, quando viajo, fico admirado essa relação do novo com o antigo. Isso é muito importante. Um abraço aí, tem muitos amigos nossos aí, João. Pois é. Tá. Me diga uma coisa, eu acho muito interessante, inclusive, esses projetos, e aproveitar o Padre Luiz Júnior aqui presente, para que esses projetos eles possam ficar engatilhados, porque a gente vai viver um problema muito sério agora, pós-pandemia, né? Com a questão de revitalização dos empregos, das ocupações, né? E tudo isso aí vai fazer parte para trazer essas pessoas, trazer esse turismo religioso, para poder movimentar a cadeia produtiva, né? Então, eu acho assim, muito interessante, Padre, a gente poder tocar esses projetos, né? São vários projetos, são várias iniciativas que vão funcionar muito. Vamos ver aqui a pergunta aqui. Ó, o nosso Tudo em Pax aí, Padre. Tudo em paz. Eita, que alegria. Fabrício, Bruno está dizendo, vamos fazer uma live sobre espiritualidade e alimentação. Vamos, depois a gente marca aí. Mas pegando o seu gancho, João, eu acho que é importante, porque às vezes quando se fala em turismo religioso, não estou aqui criticando, mas pelo menos, graças a Deus, nós hoje temos uma boa relação, seja com o governo do estado, seja com a prefeitura. Mas algumas pessoas, quando a gente fala em turismo religioso, as pessoas elas pensam, mas o estado é laico, o estado não pode ajudar uma instituição, tal. Não é? É como eu falei. Os nossos monumentos, eles são de ordem privada porque pertencem à arquidiocese, mas é de uso público. É de uso público. E nós devemos pensar, o turismo religioso é o que está mais despontando no mundo, João. No mundo. E por quê? Você pega aposentados, você pega pessoas, funcionários públicos, e eles se organizam para fazer o turismo religioso. Não é só esse turismo de praia. Às vezes a gente quer só o turismo de praia. Mas o turismo religioso e o turismo histórico está sendo despertado. É preciso que os governos eles possam ter um projeto comum. E aí você pega, por exemplo, você pega a PBTU, você pega a Secretaria de Turismo, você pega em alinhamento com a Prefeitura, e aí você tem um projeto que seja comum, e aí ganha a cidade, ganha o estado, porque tem turista que vem gastar na cidade. E como você falava, o Padre Luiz Júnior também falou aqui sobre essa dimensão de gerar renda, empregos do pós-pandemia. Então, a gente vai ter que se revitalizar e ajudar a economia a ela se mexer, porque o turismo foi o mais afetado. O mais afetado. Mas eu acredito que pós-pandemia vamos colocar os projetos em prática, né? Pois é, a igreja entender também esse papel, né, como o Padre Luiz está dizendo aqui, e realmente ser o protagonista, né, dessa revitalização. Inclusive, falamos de João Pessoa. Nós temos igrejas aqui, como a Igreja da Guia, a Igreja da Batalha, igrejas lindas aqui na grande região, não é isso? Você falou bem, olha que nós nos concentramos no centro histórico, mas se você vai pegar aqui na Orla, você vai pegar também a Igreja do Poço, que é uma igreja antiga, né? Tem as ruínas da igreja ali, que era até resquícios dos jesuítas, que é um pouco ali de Bessa, Intermares. Aí você vai à Igreja da Guia. A Igreja da Guia foi construída pelos carmelitas. Foi uma das igrejas mais antigas, só perde para Recife. A igreja dos carmelitas em Recife e depois a da Guia, porque os carmelitas chegaram primeiro na Paraíba e depois é que foram para Recife. Você pode olhar, e é uma igreja que é monumental e ao mesmo tempo tem aquela dimensão de ver quem está chegando, porque todos entravam pelo rio, né? Não era pela água, era pelo rio. Então era um mirante, onde se poderia ver, né? As ruínas de Almagre, é isso mesmo, a Andresa está ajudando. Aí as ruínas de Almagre, ninguém conhece. Você conhece, João? Não. Não ouvi nem falar, nem o nome. Olha aí, ruínas do Bom Sucesso em Lucena, olha aí. E quando a gente vai para o interior, nem precisa ir para longe.
Você pega aquelas estradas de Sapé, Espírito Santo, as igrejas dos engenhos são verdadeiros exemplares fantásticos da arquitetura barroca. Essa igreja da Batalha, linda, linda, foi revitalizada agora há pouco. Então, nós temos, quer seja a Paraíba, em nível do governo do Estado, quer seja João Pessoa, mas não só o centro histórico, mas também outras edificações. Eu acredito e penso que os governos eles devem despertar para um projeto comum. Aonde possa juntar instituições que são interessadas, seja igrejas, empresários da área do comércio, de vendas, e aí a gente vai fazendo esse projeto comum. Enquanto arquidiocese, nós temos a ideia desse projeto dar visibilidade às nossas igrejas, mas não só para a gente fazer foto, mas para conhecer a história, por que foi construída, como foi, qual é o estilo, né? Então isso aí é muito interessante. O Padre Luiz Júnior está lembrando de Santa Rita. As igrejas de Santa Rita, fantástica também, tem uma história bonita. E, inclusive, tem uma igreja do Rosário dos Pretos lá, que é da Irmandade do Rosário dos Pretos. Olha aí, Frei Damião, Padre Biapina, a da Batalha que eu falei. É muito rico, Padre. É muito rico. Então fica lançado aqui, viu, Padre Luiz Júnior, o desafio para a gente criar aí esse circuito das igrejas, gerando emprego, revitalizando, organizando essas igrejas. Eu conheci ali o Cruzeiro de Roma, ali chegando em Bananeira, aquela coisa mais linda do mundo, velho. A nossa riqueza arquitetônica é muito bonita. A gente precisa explorar isso. Quando você vai subindo ali para Bananeiras, aquela igreja linda, com a imagem da Senhora das Graças na frente. E tem o convento das Carmelitas. Isso, exato. É tudo muito lindo, pai. Infelizmente, a gente está aí com 7 minutos, né? Mas foi muito rico, pai, desse debate. Foi maravilhoso. Eu acho que realmente a igreja tem um papel muito importante a cumprir, né? E eu tive muita vontade de fazer essa live pelas conversas que nós tivemos várias vezes lá no São Francisco, lhe visitando, vendo a sua vibração, vendo a sua alegria, né? Em ver aquilo ali voltar a funcionar com muita força, com muito dinamismo, né? E eu vi o momento correto, porque nós vamos passar, né? A pandemia vai passar, mais dia, menos dia ela vai passar. Graças a Deus, E aí nós vamos voltar muito fortes, né? Para que a gente realmente tenha... Ô, João, nós temos um projeto, iniciamos até o projeto, mas a gente não continuou porque chegou a pandemia. Porque muitos estão falando aqui de um tour. O Padre Luiz Júnior sabe que eu tenho conversado muito com ele. Nós iniciamos um projeto de a paróquia em visitação. A paróquia se organiza, porque às vezes a gente pensa catequese, a gente pensa crisma, só aqueles assuntos religiosos. Claro que são assuntos importantes e é o essencial. Mas eu dava a ideia de dizer assim, vamos fazer um projeto direcionado às paróquias, para que as paróquias possam trazer os seus paroquianos para visitar o Centro Cultural São Francisco. Nós levamos já 3 paróquias, e eles estão falando aqui de um tour religioso, um tour, ou mesmo que seja um tour, mas vai lá para visitar o São Francisco, grupos de igrejas a gente marca, a gente faz com mais tempo, porque é um grupo que está mais interessado pela história. Então, esse é um projeto que, quando voltar, eu vou tentar colocar, continuar, porque muitos estão dizendo aqui, eu nem conhecia, não sabia, tal. E a ideia não é só o São Francisco. A ideia é o São Francisco, mais as outras igrejas. Eu ia esquecendo, o Padre Luiz Júnior é um homem também muito estudado. Ele me envia várias coisas e nesses dias conversando com ele, eu já tive reunião ontem no São Francisco, terça-feira vou ter outra reunião mais interna, né, com poucas pessoas, só 2 ou 3, todo mundo de máscara, com os cuidados, porque nós vamos implantar a visita, o tour virtual. Nesse período de pandemia, nós vamos fazer com que você que está em casa faça um tour virtual pelo São Francisco. E aí, isso aí também vai ser... não é só no período de pandemia, mas vai ser constante. Nós vamos
mobilizar as nossas redes sociais para o turista que lá em São Paulo, que lá em outro país, e ver essa divulgação. E imagina, João, olha, os demais que estão escutando. Se hoje, antes, né, da pandemia, o São Francisco era visitado e sem nenhuma divulgação, sem nenhuma comunicação mais arrojada, e quando nós começarmos a fazer esse trabalho de educação patrimonial, de educação histórica, de tour virtual, as pessoas vão despertando. O Padre Luiz Júnior lembra também outro assunto, que é a música clássica, dialogando com o espaço. Nós temos lá um trabalho com música clássica. O Dom Delso deu uma ideia muito interessante, que seria da fachada da Igreja São Francisco. A gente ia fazer na época da Páscoa, ia fazer um coro com vozes, uma apresentação. Porque a prefeitura tem um projeto também muito, muito bonito, que é a apresentação das músicas sacras, né? E o São Francisco é onde a gente abre as portas para fazer isso. Mas nós temos esse projeto também, estamos finalizando, e também no projeto lá em dezembro, no Natal. A fachada do São Francisco, toda iluminada, com as vozes cantando, seja no período natalino, seja no período da Páscoa, né? Que bom, padre. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Feliz pela nossa amizade e mais feliz ainda em ver aí nas suas paredes aí essa lembrança do meu pai, né? Tão bonita, essas fotos. Então, eu queria deixar aberto para que o senhor ficasse à vontade para falar o que Olha, o gostaria professor... de falar e dar um recado para nosso povo. É verdade. Eu só vou afastar aqui um pouquinho. Eu sou amante das imagens antigas e eu tinha algumas imagens que eram digitais. E certo dia, o João me procura e me deu um acervo de fotografias. Que aquilo ali, João, tem um valor histórico, um valor muito mais do que valor financeiro. É um valor que não se mede, né? Então a gente tem essa... E aí eu coloquei aqui em quadros, né? Seja para a gente... eu também gostaria de mandar um abraço aqui para o Belino. O Belino é irmão de Abelardo. O Belino também já teve um trabalho fantástico enquanto ele estava no IFAM, um trabalho fantástico em parceria com o Centro Cultural São Francisco. E eu quero mandar também um abraço aqui para o Bispo Márcio. O Bispo Márcio é da Igreja Anglicana. É um grande irmão, nós temos tido alguns trabalhos juntos. E aí, um abraço aos padres, aos amigos e amigas. Claro que a gente gostaria de falar tudo. E terminando dizendo que tudo que eu falei, que eu aqui expressei para vocês, foi fruto de uma dissertação de mestrado, que, se Deus quiser, nós vamos publicá-la e fala muito mais, tem muito mais curiosidade da cidade da Paraíba, do nosso Brasil, do nosso estado. Obrigado, João, pela oportunidade que você me deu. E a todos um grande abraço, fico feliz. O projeto, né, Live Cuidando do Futuro tem esse propósito, é debater as coisas, conhecer mais uma pessoa. E na próxima terça-feira, será toda terça e quinta, a gente convidou o deputado Eduardo Carneiro, que é o presidente da Frente Parlamentar de Empreendedorismo. A gente vai pegar o deputado aqui para discutir exatamente isso, o que fazer pós-pandemia, né? Ele tem um papel muito importante, que é essa frente de empreendedorismo, e nós temos que encontrar caminhos, né? A pandemia vai passar, nós, lamentavelmente, temos notícias de que o desemprego no Brasil vai para 35 milhões, nós somos 12 milhões, né? E vamos ter que encontrar caminhos, vamos ter que nos reinventar, né? Então, ressignificar a nossa história. Então, acho que a gente precisa debater isso. Então, nós estamos convidando o deputado, estará terça-feira, nesse mesmo horário, para que a gente possa fazer essa grande live e debater mais assuntos. E estão me cobrando, padre, aqui o Bísio, a parte 2 dessa entrevista. Então, vamos ver se a gente marca no próximo mês. A gente marca. Vamos lá. Quem sabe depois a gente continua com mais aí uma live dessa. Eu que agradeço. Fiquem todos com Deus. Dê a bênção para a gente, padre. Que o Senhor da luz, neste período pascal, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém.
Tchau, João. Obrigado. Fique com Deus.